Fala galera, tudo tranquilo, tudo beleza? Bem-vindo ao projeto Escola na Web. Hoje vamos falar de um assunto muito importante e muito em voga, tá? Então, estamos num período de início de imunização contra a Covid-19 e vamos falar o top 5 dos principais mitos, das principais inverdades e picaretagens que vocês vão ver aí no WhatsApp, no Facebook, seja lá onde for por meio da internet. Então acompanhe esse vídeo que nós vamos desmistificar todas essas questões. Bom, o primeiro grande mito que apareceu contra a vacina da Covid-19, ou melhor, as vacinas, né, porque são diferentes, que vão ser usados em países diferentes, é o mito da insegurança devido à aceleração do processo de fabricação, de desenvolvimento e fabricação, melhor dizendo. Ou seja, as pessoas partem do pressuposto que a vacina foi desenvolvida muito rapidamente, né? Existem vacinas que demoram 10, 20 anos para serem desenvolvidas e que essa demorou ali na casa dos 6 a 8 meses e que, portanto, é uma vacina insegura, uma vacina perigosa para ser tomada e que você não deveria tomar. Vamos lá, por que isso é falso? Vamos entender o porquê. O fato é que vacinas, né, grosso modo, são uma forma da gente apresentar para o organismo humano um pedacinho, um fragmento, alguma coisa que identifique o vírus. Então eu apresento uma identificação daquele vírus, como se eu pegasse a digital dele e apresentasse para o sistema imunológico. O sistema imunológico da pessoa pega aquela identidade e fala, beleza, próxima vez que eu tiver contato com esse vírus, eu sei identificar e sei eliminar ele antes que ele cause estragos. Isso é vacina. Ok, só que o que acontece? É necessário então encontrar o que identifica esse vírus. Esse é o grande pulo do gato, essa é a grande dificuldade, né? E aí, o que foi feito no caso da Covid-19? Bom, coronavírus é um grupo de vírus já conhecido desde os anos 60, tá? Então, ele não foi conhecido agora, o SARS-CoV-2, que é essa variante que começou a atingir os humanos e causar essa doença que a gente chama de Covid-19, ele não é um vírus novo que teve contato com a humanidade. A humanidade conhece esse vírus desde os anos 60. Inclusive, o código genético desse grupo de vírus já é bem conhecido, a leitura do RNA desses vírus, e essa leitura foi feita no início da pandemia, o que possibilitou pegar fragmentos de DNA ou de proteínas da cápsula desse vírus que identificasse especificamente esse vírus, tá? De maneira que essa vacina não tem o vírus causador da doença, tem um pedaço dele, uma impressão digital que vai ser reconhecida pelo seu sistema imunológico. E o fato dela ter sido desenvolvida tão rápido é porque já se tinha tecnologia e conhecimento suficiente para saber qual a digital que se ia utilizar do vírus. E segundo, que os testes na maioria dos países foram desburocratizados. Isso não quer dizer que as fases clínicas não foram respeitadas, melhor dizendo, isso não quer dizer que não foi testado em número suficiente de pessoas. Foi testado sim em número suficiente de pessoas, só que de forma rápida, para que essa vacina chegasse ao mercado o mais rápido possível, como ela chegou. E o número de testes foi grande o suficiente para reconhecer que ela é totalmente segura, ok? Segundo mito, alergia e vacina da Covid-19. Bom, se eu tomar a vacina da Covid-19, eu posso dar um choque anafilático, eu posso ter um quadro de alergia tão sério que eu posso morrer ou ser hospitalizado imediatamente? A resposta é sim. Mas com que frequência isso acontece? Praticamente nunca. Anote isso aí. Pode acontecer. Com a vacina da Covid-19? Não. Com toda vacina pode causar alergia. Acontece que isso é um evento extremamente raro e incomum. Você provavelmente desde criança já tomou várias vacinas, de varicela, poliomielite e assim por diante. E existem crianças que dão choque, que fecham a glote, que apresentam distúrbio circulatório em decorrência de um choque, de não aceitação de algum ingrediente da vacina, que não necessariamente é esse fragmento que a gente comentou no primeiro mito. Muitas vezes vai ser um propilenoglicol, vai ser algum ingrediente extra que vai na composição da vacina que acaba causando alergia em um grupo pequeno de pessoas. Cabe lembrar que existe gente alérgica até à água, viu? Se você nunca viu isso, pesquisa no Google que você vai
se intrigar, que existem pessoas que são alérgicas à água, tá? Então existe alergia para tudo, mas algumas alergias são bastante raras. Então é possível desenvolver alergia contra essa vacina da Covid-19? Sim. Você irá desenvolver? Muito provavelmente não. Bom, e caso eu desenvolva? Aí eu não quero morrer nem ter grandes problemas com isso. Bom, o que acontece é que hoje a alergia tem reversão, tá? E a reversão não é muito complicada. É só visitar um hospital, tomar uma injeção de anti-histamínico e você já está novo na parada de novo, beleza? Então, terceiro mito, esse é muito interessante. A vacina contra a Covid-19 vai alterar o nosso DNA. O que acontece é o seguinte, as pessoas pegam a informação pela metade e acaba que aquilo vira um mito que vai se propagando. A rede social é perigosa por isso, né? Então, pelo fato de algumas dessas vacinas serem de RNA, o que é o RNA? Vamos lembrar, a gente tem o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, né? E nós temos o RNA, que é o ácido ribonucleico, tá? O que são esses ácidos? São informações, tá? São informações dentro da nossa célula. O DNA tem todas as informações que vão ser lidas pelo RNA nosso e aí proteínas vão ser produzidas atendendo a demanda, digamos, desse DNA que contém essas informações, ok? Vamos entender assim. O RNA, que é do vírus, que vai vir por meio da vacina, não vai entrar dentro da sua célula. Ele nem entra dentro da sua célula. Ele vai cair na sua corrente sanguínea e na sua corrente sanguínea ele já vai ser abordado por células imunológicas. Essas células imunológicas vão chegar, vão destruir esse pedacinho de RNA, só que elas vão memorizar. Ah, tudo bem, agora o próximo RNA parecido que entrar esse aí, vou destruí-lo rapidamente, vou recrutar muitas células para destruí-lo. Ok? Então é só isso, o RNA não entra na sua célula, não modifica o seu DNA, você não vai virar um bicho de 7 cabeças, você não vai se transformar, não existe nada disso. RNA vai chegar no seu sangue, vai ser destruído e você vai ter memória imunológica para lidar com o vírus de agora em diante, ok? O quarto mito tem a ver até com o primeiro que a gente falou da insegurança. Algumas pessoas acham que a vacina é mais perigosa que a própria doença. Vamos entender essa doença. Se você não entendeu até a doença até hoje, você não sabe o que é doença, como é que ela funciona, não tem problema, não precisa se sentir culpado. Às vezes informação demais é um problema, é uma poluição. Talvez você não teve a informação na dose certa. O que você precisa entender é que essa doença tem uma letalidade relativamente pequena. A Covid-19 mata, digamos ali, algumas páginas vão citar 1% do total de casos de óbitos, né? Mas costuma ser menor que isso. Alguns países registram 0,2, 0,3, 0,4% de mortes entre todas as pessoas que contraíram. É difícil ter certeza nesse número, porque existe um número grande de pessoas que não foram testadas e que podem apresentar doença. Mas bem, o fato é que grande parte das pessoas que contraem o vírus não apresentam nada, não tem exatamente nada. E aí você fica com aquela impressão que a doença é uma fraude, né? Na verdade não, aquelas pessoas que estão morrendo ali são de verdade, tá? Não tem como você comprar todos os enfermeiros, todos os médicos no Brasil e no mundo para ficar inventando moda em relação a isso aí não. Realmente tem gente morrendo com a doença, mas como a fração ela é pequena proporcionalmente, 1% é pequeno, perde 100%. Só que como o número de contaminados é grande, esse número fica grande na ponta. É só isso, tá? Ok, algumas pessoas acham que a vacina pode ser mais perigosa que a doença. A doença é uma besteira, mas eu tomo a vacina e contraio um quadro muito mais grave. Isso não aconteceu com nenhum voluntário. Ninguém exibiu nenhum quadro parecido com a doença. Nem tosse, nem febre alta, nem dificuldade respiratória, pneumonia, nada disso. O que acontece são efeitos colaterais leves, dorzinha de cabeça, uma dorzinha no corpo. Normal que acontece com qualquer vacina, tá? Só isso. Então a vacina não é mais perigosa que o vírus. E o vírus é perigoso, dependendo se você fizer parte do grupo de risco, você pode parar no hospital. Do contrário, você pode ser um risco para os outros. Então, por mais que você possa ter a sua saúde em dia e às vezes não exibir sintoma nenhum, você tem que estar sempre atento para não contaminar pai, não contaminar avô, não contaminar as pessoas que estão ao redor que podem ir parar no hospital por conta do vírus, ok? E finalmente, o mito mais criativo
que eu encontrei na internet. O mito mais criativo que eu encontrei na internet é a de instalação de um chip 5G nas pessoas que recebem a vacina. Essa é muito interessante. Quem inventou isso aí seria digno de um prêmio, se não fosse o fato de que ele copiou uma informação pela metade. Vamos entender qual foi a informação que essa pessoa copiou e começou a espalhar na rede. E como o pessoal adora uma besteira na internet, né? A besteira ela populariza muito facilmente. Então essa foi uma das besteiras mais procuradas pela pessoa nesses dias, pelo pessoal nesses dias aí atrás. O que acontece é o seguinte: eles relacionam chip 5G, que é uma tecnologia nova de internet, com o Bill Gates, que é o proprietário da Microsoft e que tem outras empresas no nome dele, um empresário americano famoso, né, um bilionário. Eles relacionam as duas coisas. O que acontece é o seguinte: o Bill Gates deu uma entrevista em março de 2020 e ele estava confabulando, ele estava imaginando, bom, seria interessante no futuro, no momento de vacinar as pessoas da pandemia, desenvolver uma tecnologia na qual fosse possível a pessoa ser vacinada, já receber um tipo de carimbo numa tinta transparente que ficasse ali no braço, na região onde a pessoa foi vacinada, e isso emitisse um sinal digital para comprovar que aquela pessoa já recebeu a vacinação. Então seria uma forma de automatizar o processo de notificação das pessoas que já foram vacinadas. Como o número de indivíduos a receber essa vacina é muito grande, então o Bill Gates pensou, tendo um sistema automático para digitalizar para um banco de dados em computador a todas as pessoas que foram vacinadas, isso melhora a logística, melhora o planejamento de ir por meio de estratos sociais, vacinando as pessoas e ter uma eficiência melhor. É uma maneira de organizar usando a informática. É só isso que ele citou na entrevista, ele nem imagina por que meio isso seria feito, ele simplesmente, como um empresário do ramo da tecnologia, imaginou que essa seria uma solução viável, né? Ok, alguém viu essa informação e criou uma conspiração, criou uma ideia de que o Bill Gates estaria relacionado com um grupo internacional e que eles estivessem desenvolvendo, sob a desculpa da vacina, um tipo de chip que eles instalariam na pessoa de 5G, né? Nem sei porque 5G, que 5G é internet, mas um tipo de chip para rastreamento de pessoas. Qual que é o objetivo rastrear a pessoa? Não sei, talvez para descobrir onde é a casa da pessoa, para descobrir qual balada que ela está frequentando, talvez seja isso. Mas o fato é que inventaram essa história se popularizou na internet, tem muita gente que acredita nessa história, isso é uma verdadeira besteira, chega a ser engraçado, a gente tem dificuldade, eu por exemplo tenho dificuldade de acreditar que alguém acredite nisso, mas os números mostram que eu estou enganado, infelizmente. Mas não tem nada de chip, o Bill Gates não tem participação nenhuma no desenvolvimento das vacinas, essa tecnologia dele foi simplesmente falada numa entrevista, nem se sabe como isso poderia ser feito, não foi feito. As pessoas vão ser vacinadas regularmente e a notificação vai ser por meio de posto de saúde, papel e caneta e depois ficar digitando no computador. Um trabalho antiquado, burocrático e mal feito, mas vai ser assim que vai ser feito. Bom, eu espero que você tenha gostado, que tenha se divertido com tanta palhaçada desses mitos que envolvem a vacina. E uma segunda coisa, a vacina serve para nos proteger, para proteger as pessoas e para que a gente volte a levar uma vida normal depois dessa pandemia, ok? Então se você vê essas desinformações na internet, coloca essas informações aqui do vídeo, copia esse vídeo, coloca lá no WhatsApp, compartilha coisa boa, para de ficar compartilhando só besteira, porque senão a besteira sempre vai vencer, porque tem 1 milhão de curtidas, quanto o vídeo aqui de uma pessoa informando com base em informações fidedignas, com base em informações confiáveis, beleza? Então, muito obrigado aí pela audiência, eu espero que você tenha gostado, até a próxima aula aí, um abraço, falou!